Irmãos KS apresenta O Cemitério, Tempo dos Escravos. Tudo isso aqui tem crianças enterradas, que era a maioria que morria. Muita gente no parto, muitas mulheres no parto, e às vezes morria a mãe e o bebezinho. E também a menininha dela também tinha morrido. E achou por justo colocasse a mãe no caixão e o bebezinho no braço dela dentro do caixão. Fica agora com essa história real do cemitério. Boa noite, nossos inscritos dos Irmãos KS. Como prometido há alguns meses atrás, que o Marcos veio aqui e gravou de dia para vocês, a gente está aqui no cemitério de Santa Luzia Rural. Muitos inscritos, até de Ubatuba, né, pediram, desafiaram a gente, quero ver vocês à noite aí. Gente, pensa no medo. Pensa, olha, eu respeito muito as almas, muito mesmo. Estou entrando com o maior respeito do mundo. O que aconteceu, o que tiver que acontecer, gente, pelo amor de Deus, interprete como a própria realidade, porque eu não sou capaz de desafiar as almas de jeito nenhum. Eu estou num tremor que só vendo, entendeu? Tá mas por fraca. Vocês a gente vai gravar. O Caio também tá morrendo de medo. Já ouvi eu falava que nunca ia entrar no cemitério na vida. Agora, vocês imaginem um cemitério como esse. É um cemitério abandonado, pelo qual a história, vamos relembrar a história. Cara, eu vi barulho do... É uma folha que caiu. Ai, é uma folha que caiu, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, é uma folha. O mal do Caio é medroso. Ai, é uma folha. Não, pai, eu não gosto de cemitério. Então fique pra lá, então. Não entra, então. Ah, lanterna, então. Então, aí, gente, eu não vou ficar de costas pro cemitério. Eu também não. Eu vou ficar de costa aqui, gente, ó. Aqui, vou contar a história aqui. É assim, a história se passa muitas histórias aqui. Não são lendas, são histórias reais que as pessoas aqui, todas aqui em volta aqui do Santa Luzia Rural, conhecem a história. De uma mãe, né, na época dos escravos, é um cemitério da época dos escravos que existe aqui na zona rural de Taubaté. A história, nem não sei dizer para vocês quanto tempo se passou, muitos e muitos anos atrás. Época dos escravos. E uma senhora, né, teve um neném e morreu no parto. Com a criança ela faleceu no parto e a criança também faleceu junto com ela. Aí ela foi enterrada junto com a criança, né? Só que assim, não sei como era antigamente, não existia caixão, não sei contar a história para vocês afim. Quem sabe bem dessa história é o seu Silésio. Tem uma história aqui que ela é muito... que assusta esse cemitério aqui, exatamente essa história que aconteceu com uma criança, mais ou menos nessa região aqui. Não dá para identificar se é aqui ou ali. Um bairro próximo daqui, veio falecer uma senhora, e antigamente os partos não era feito no hospital, eram as parteiras que faziam parto, né? Então, eram pessoas que tinham um pouco de boa vontade e tal, e faziam o parto. Então morria muita gente no parto, muitas mulheres no parto, e às vezes morria a mãe e o bebezinho. Então aconteceu um fato aqui próximo aqui, de uma senhora que deu à luz e logo em seguida ela morreu na hora do parto. E ela gerou o bebê, a criancinha, que era uma menina, e veio a falecer naquele instante. Depois daquela época não tinha muito recurso, questão de médico assim, e quem decidia mais ou menos sobre o enterro eram os inspetores de quarteirão e geralmente os capelões que tinha na zona rural. Então morreu, o capelão já decidia como ia ser feito o enterro. E essa senhora faleceu no parto. E também se acharam que o bebezinho também, a menininha dela também tinha morrido. E quando, então, ele fez o caixão, ele achou por justo colocasse a mãe no caixão e o bebezinho no braço dela dentro do caixão. E aconteceu o enterro aqui. Foi uma comoção geral aqui para o pessoal aqui, que uma morte já é difícil, agora uma morte ainda com uma criança junto, então a zona rural inteira se manifestou da judiação, do dó da mãe morrer no parto, e foi feito. Depois o rapaz que trabalhava aqui na época, isso foi em 1958, ele se chamava José Benedito dos Santos, ele trabalhava na Fazenda Fortaleza, porque o cemitério era da fazenda, só que o apelido dele era Zezinho da Fortaleza.
Então tudo que acontecia aqui, morresse alguém, ia chamar o Zezinho da Fortaleza para fazer o enterro. Ele ainda não era coveiro, mas como ele está fazendo, então ele que enterrava. E depois que ele enterrava, ele pegava simplesmente o nome da pessoa que morreu e levava-se para Taubaté, para a cidade lá, entregava na delegacia, olha, foi feito um enterro dessa fulana aqui, foi enterrado, tal, e depois lá ele escrevia no livro lá e se resolvia por lá. Só que quando ele fez o enterro, ele levou o nome da mulher lá para Taubaté, dizendo, essa mulher morreu e junto com o seu bebezinho. Só que já havia alguém comunicado lá que havia morrido a mulher. Ninguém disse que tinha morrido um bebezinho, falou da mãe, ninguém falou do filho, da filha. E aí a polícia quis saber quem é que mandou enterrar uma criança, sendo que ele sabia apenas da morte da mãe e não da criança. E aí a polícia pegou, chamou o tal capelão na época, que eu não vou citar o nome dele aqui, que ele fizesse, um dia depois, desenterrasse novamente a mãe com o bebezinho para ele constatar que tinha um bebê, porque eles não sabiam que tinha um bebê, tá? E aí a pessoa veio, passou um constrangimento muito grande e desenterrou a mãe, que estava num túmulo bem daquele lado ali, os adultos eram daquele lado, e os bebezinhos aqui. Como foi enterrado junto, foi os dois para lá. E aí houve um desenterro um dia depois. Claro que aí o bebezinho já estava morto, né? Se não estava antes, estava depois, porque ele foi enterrado vivo. E aí foi o desenterro. Na hora de desenterrar, esse capelão percebeu que a criança ele tinha colocado de um lado no braço da mãe. E quando desenterrou, percebeu que a criança não estava daquele lado do braço da mãe. A criança estava em cima do peito. Então, ou seja, tudo indica que a criança se moveu dentro do caixão. Tudo bem, aí retiraram a criança do braço da mãe, deu um certo problema para o capelão, e aí eles pegaram e fizeram o enterro do lado de cá com o bebezinho. Consta que foi exatamente por aqui, talvez não essa, mas talvez nesse sentido, porque aqui tudo que nós estamos passando aqui, infelizmente nós estamos pisando em cima de covas porque não há identificação. Então enterraram o bebezinho aqui, fizeram um caixãozinho bem simplesinho de madeira para ele, retiraram de lá, enterraram aqui e a mãe ficou do outro lado. Passando aproximadamente mais de um ano, o coveiro veio fazer uma outra cova aqui, porque não tinha carneiro, então ele foi cavar próximo do túmulo daquela criança. E como ele fez essa escavação, ele viu que o túmulo de cá desbarrancou, ou seja, a terra, o barranco de cá, ele desbarrancou. Ele desbarrancou, ficou aparecendo o caixãozinho pequenininho da menina. Aí então ele achou curioso aquilo. Um ano depois, como é que o caixão estava inteiro? Porque o caixão foi feito com tabuinha de caixote, coisa que desmancha rapidinho. E ele pegou com a sua enxada, ele puxou a enxada, levantou a tampinha do caixão e ele tomou um susto. Ele percebeu que a criança estava do mesmo jeitinho, com a mesma mortaia, da mesma forma. Ele então levou aquele susto. O que ele fez? Ele correu até a cidade e foi contar para o padre da catedral de São Francisco da Chaga de Taubaté, que era o padre Evaristo Campista César, um padre muito famoso na cidade de Taubaté. Padre, eu estava fazendo isso e isso lá, e o caixão estava inteiro. A criancinha estava inteira, padre, faz mais de um ano. E o padre então falou para ele, seu Zezinho, volta embora e simplesmente tape aquilo de novo, tape tudo aquilo lá e não fale para ninguém isso. Fica quieto, guarda silêncio, isso aí. E o seu Zezinho veio embora. Só que chegava à noite, ele não conseguia dormir às vezes, não conseguia jantar, e guardando aquele segredo daquela criança lá. Mas aí chegou uma noite que ele não aguentou mesmo, ele contou para a esposa dele por que ele não estava dormindo, por que ele não estava comendo, por causa daquilo que tinha acontecido aqui nesse cemitério. E aí então ele começou, já que contou com uma pessoa, então ele se espalhou para todo mundo, que as pessoas não iam conseguir guardar aquilo lá. E aí muitas pessoas começaram a vir aqui e chamar aquela manifestação ali de Corpo Santo. Por que Corpo Santo? Porque eles percebiam de longe, que nós estamos num alto, de longe, disse que à noite eles percebiam que subia-se uma luz, e aquela luz
passeava só sobre o cemitério. E disse que era uma luz meio esverdeada, tudo. E a luz fazia exatamente esse sentido. Ia e voltava, ia e voltava. E aí se percebia que saía mais ou menos dessa região e ia para o outro lado, de um lado para o outro. E aqui foi o bebezinho, a bebezinha, corpo santo, e do outro lado a mãe. Então parecia que pairava só sobre a mãe. Olha. E as pessoas mais de perto sempre relatavam que escutava aqui dentro do cemitério, que vocês podem ver aqui, é abandonado, miado de gato, como fosse miado de gato ou fosse choro de bebê. E aí tudo o que acontecia nesse sentido, eles atribuíam que era o corpo santo desta bebezinha que se manifestava aqui dentro desse cemitério. E ele... Tá gravando, Kaique? Tá Liga a câmera. Vai o que acontece. Gente, lembrando, tudo isso aqui é túmulo, ó. Isso aqui é muitos anos atrás. Quer falar alguma coisa? Não tá vento nenhum, gente. Tá dando até tontura Ó. aqui. Não tem vento nenhum essa árvore aqui, ó. Filma aqui. Aqui, ó. Ela acabou de se mexer. Tudo Eu parado, vi. ó. Tudo Aqui, parado. Mas eu vi. Não deu, você tava em off. Pai, vem pra cá, por que meu pai fica longe? Calma, rapaz. Ela acabou de se mexer. De ventar aqui, ó. E foi somente a ponta da árvore. Somente a ponta. Ó, ó, O quê? chacoalhando. Não para de gravar, Kaique, mesmo se... Não tô parando de gravar, tô gravando tudo. Vamos acender uma vela? Cadê a vela? Gente, a criança foi enterrada desse lado do cemitério, o lado esquerdo, junto com a mãe. Aí, quando os corpos foram separados, que o padre da catedral pediu, a mãe foi enterrada desse lado do cemitério, o lado direito. E é aqui onde viam as luzes verdes de um lado para o outro. Não sei se isso, acho que isso atualmente eles não veem mais. Isso é uma história que aconteceu por um bom período. Mas agora não se ouve falar. A gente conhece muito bem a história, não é uma lenda, é uma história verdadeira. Viu? A gente fala lenda sobrenatural, mas isso que aconteceu não é lenda. É uma história que pessoas de antigamente presenciaram, viram. A olhos nus, né? Então a gente não tá aqui contando lenda, não tá contando nenhuma mentira, não. É a mais pura verdade. Se existir, né, as pessoas antigamente, como o Seu Silésio, como eu disse, que a gente vai colocar um pedacinho do Seu Silésio aí contando a história, pessoas assim, mais, né, de mais maturidade, que conhecem as histórias da zona rural de Taubaté, como ele, conhecem essa história. Então é uma história, não é uma lenda. Se vocês quiserem visitar, fica aqui em Taubaté. Fica aqui em Taubaté, na zona rural de Taubaté, é Santa Luzia Rural. Vindo de Taubaté como da estrada de Ubatuba. Aí tem um caminho que você entra, que tem o nome da avenida, a gente até vai escrever um link na descrição para vocês, o nome da avenida que você tem que entrar vindo de Taubaté pela estrada de Ubatuba. Passando o bairro do Registro em Taubaté, você já vai encontrar essa estrada e entrou, não tem erro, todo mundo conhece aqui o cemitério da Santa Luzia, né? E como disse, a história também vocês podem perguntar tudo. Todo mundo, a maioria, principalmente as pessoas mais antigas, conhecem a história. Dá o celular aqui. Mas aponta pra você, Dá a mãe. lanterna. Você não tá usando? Não. Por causa do quê? Você vai ter que ficar pra clicar o botãozinho. Não vou pisar no pé. Eu quero acender uma vela. Aí, ó. Entendeu? Aqui, gente, a gente tá aqui, ó. A gente tá aqui, ó. Acendemos 2 velas com o maior respeito. Calma, tá?